aqui ao lado de 14 atores e com o diretor Celso Júnior, que acaba de estrear o espetáculo Notícias de Godó. Tudo bom, Celso Júnior? Tudo ótimo, tudo maravilha. Então, do que trata esse espetáculo Notícias de Godó? O que ele aborda? Então, na verdade, são fragmentos de textos de Samuel Beckett, que é um autor bastante conhecido, escreveu Esperando Godot, que é a peça mais famosa dele, e a gente eu selecionei alguns trechos de textos dele, fragmentos, alguns poemas, algumas peças curtas, e fala um pouco sobre a impossibilidade de comunicação entre as pessoas, a falência das certezas, a impossibilidade do romance, do amor. Tem uma série de temas que a gente trata na peça. Eu disse pra ele, desista dela! E que vão sendo tratados nesses pequenos fragmentos. As relações difíceis entre pai e filho, relações difíceis entre amantes, namorados e tal. São sempre coisas difíceis de tratar. Então, anteriormente, Esperando Godot esteve em cartaz, né? E agora Notícias de Godot. Qual é a relação entre os dois espetáculos? Qual é a relação entre os dois espetáculos? Então, em Esperando Godot, eu estava como ator, né? E a direção era de Márcio Meirelles. A gente usou esse pano branco, que é o cenário da gente. Lá no Esperando Godot, o pano era todo no chão, como se fosse um tapete. E agora eu usei como um fundo infinito. E eu acho que tem essa temática, tanto do Esperando Godot quanto Notícias de Godot, eu acho que essa temática se repete, né? Dessa impossibilidade de comunicação, dessa dificuldade das pessoas se comunicarem, a dificuldade das pessoas manterem a esperança de que o futuro vai ser melhor. E ela não percebe? Deus queira que não. Porque, infelizmente, na obra de Beckett, tudo piora, tudo é pior. Então, tudo começa mais ou menos, e vai piorando à medida que o tempo vai passando para as personagens. E é um pouco, eu acho que no final das contas é um pouco uma denúncia de que as personagens acabam não fazendo nada, né, para mudar isso, essa piora das coisas. E eu acho que o que fica no final é assim, é como se Beckett estivesse denunciando para o público isso, de que se você não fizer nada as coisas vão piorar, para ver se as pessoas saem desse nada e começam a fazer alguma coisa para melhorar. Coisas que foram tarde demais, coisas que foram muito cedo. O espírito dolorido, o escroto do boi castrado, você não vai curar, você não vai suportar. É você, é igual a você. Então, os atores são daqui do próprio Teatro Vila Isso, Velha, eles né? são do Universidade Livre Teatro Vila Velha, e eles são um dos grupos residentes, né, do Teatro Vila Velha, e a gente tem aqui atores de 3 gerações diferentes, porque a cada ano, como eles renovam o elenco da Universidade Livre, então a gente tem pessoas que já estão na Livre há 3 anos, então já fizeram outros espetáculos, fizeram Frankenstein, fizeram Hamlet, fizeram Macbeth, fizeram outras peças. Pessoas que estão há 2 anos e que fizeram menos peças, e gente que está começando agora, que, se não me engano, foi a primeira participação, não foi? Exatamente, que está escondida ali. E aí é isso, quer dizer, e ainda tem esse caráter um pouco de passar a experiência, né, dos mais velhos dos mais experientes passarem experiência para os outros, e esse juntar todo mundo, quer dizer, essa seleção foi feita por mim mesmo, e eu não levei isso como um critério de seleção. Eu fiz, na verdade, aproveitei as pessoas que estavam interessadas em estudar a obra de Beckett nesses meses que a gente ficou trabalhando para fazer isso. Nove dias jamais farão boiar quem ama. Nem 9 meses, nem 9 vidas. De novo. Eu ia perguntar justamente isso, como se deu a escolha, né, do elenco e como foi a preparação desse elenco, já que o primeiro foi você atuando, né? Isso. E agora que são 14 atores, como é que foi a preparação do elenco e a escolha desse elenco? Márcio Meirelles, que é o coordenador, né, da Universidade Livre, ele tinha me feito uma proposta lá na época que a gente tinha feito o Esperando Godot, de fazer uma oficina com eles, né? Na época era um outro grupo, outras pessoas. E aí essa oficina acabou só acontecendo agora, depois de 2 anos, e eu fiz uma seleção, a gente fez alguns encontros
com um grupo muito grande, acho que mais de 30 pessoas, e aos poucos esse grupo foi se moldando. Eu nem precisei fazer uma seleção, na verdade. O que eu acabei fazendo foi eles próprios perceberam quem é que poderia participar do espetáculo ou não. E o tipo de trabalho que a gente fez tem a ver com um tipo de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Eu estudo Samuel Beckett há 25 anos. É muito tempo estudando esse homem. É tempo demais. É isso que vocês fazem quando saem de casa? E aí, nessa última etapa, quer dizer, na etapa mais recente do meu estudo, que foi no meu doutorado, eu trabalhei com questões corporais, de que modo a gente pode utilizar a força da gravidade como um elemento expressivo para o ator. E foi esse o trabalho de corpo que a gente fez. E isso eu acho que transparece bastante no espetáculo, bem naquele iniciozinho, que toca aquela música, eles vão percebendo a força da gravidade. O tempo todo, toda a expressividade do corpo dos atores está baseado justamente na ação da força da gravidade e esse sentido de ficar esgotado, o corpo esgotado, né? O corpo que não tem mais energia para nada, que tem a ver com o universo de Beckett, etc. Já que você mencionou que estuda Beckett há 25 anos, como você associa a obra de Beckett ao nosso contexto atual? Então, Beckett é um cara que traz é como se fosse a bandeira da desesperança, a bandeira da falência da esperança, né? Do fim das esperanças. E eu acho que ele faz isso justamente para mostrar para o público e para o leitor, para quem vem assistir, mostrar que se a gente abandonar as esperanças, a gente realmente não vai ter mais nada para sustentar a gente, tudo vai acabar. E eu acho que... enfiei a mão no negócio. E aí o que acontece, eu acho que é isso, assim, no final das contas, a gente estava ensaiando, nessa última semana de ensaio, acabou atravessando. As coisas que estão acontecendo no nosso país, que são coisas tão feias, tão tristes, tão... Que deixam a gente tão sem esperança de que no futuro, pelo menos no futuro próximo, alguma coisa possa melhorar. E Beckett acabou espelhando isso de uma maneira muito intensa para a gente, né? E eu espero que o público também perceba isso no espetáculo. Eu acho que dá para perceber, mas ao mesmo tempo é sempre fazer. Essa denúncia serve justamente para a gente sair desse estado de luto para fazer alguma coisa, né? Eu acho que esse espetáculo já é fazer alguma coisa para mudar alguma coisa. Então, quais foram os critérios de escolha dos fragmentos que estão no espetáculo diante da vasta obra que Beckett tem? Né? Tá. O primeiro critério inicial mesmo foi o seguinte: Beckett normalmente ele escreve para atores muito mais velhos. Ele escreve para atores de mais de 60 anos de idade. Isso é uma coisa bem comum na obra de Beckett. E como, obviamente, o elenco só tem gente muito jovem, esse foi um critério de escolha, porque existe uma pequena parcela da obra de Beckett que é escrita para atores jovens. Foi quando ela parou. Indo para lá e para cá, quando ela foi e sentou na frente da janela, quieta na janela, olhando outras janelas, até que no final, ao fim de um longo dia, no final veio e sentou, voltou e sentou. Né? Justamente nos momentos de relacionamento que está rompendo e essa desesperança nas relações amorosas e tal. Então esse foi o primeiro critério, foi de escolher esses textos, fragmentos desses textos, que falassem sobre a juventude, que é um olhar de Beckett sobre a juventude, né, sobre o jovem. Esse foi o primeiro critério. O segundo critério teve uma coisa dos poemas que eu uso, que são os meus poemas favoritos, né? E alguns já existiam, que eu já tinha traduzido nos meus estudos, porque também é muito difícil você achar textos de Beckett traduzidos em português. Então eu fiz algumas traduções para esse espetáculo, para esse grupo, e alguns poemas também que eu escolhi, e depois eu fui entendendo a partir desses fragmentos o que fazia sentido. Eu trouxe muitos outros fragmentos também, e aí, a partir das leituras eu fui percebendo o que encaixava dentro desse... Acabou criando um arco narrativo meio abstrato, mas acabou criando o que se encaixava nisso, o que não se encaixava nisso, e eu acho que no final a gente conseguiu fazer isso. Faz algum sentido, né? Vamos buscar algum sentido nisso. Para mim está fazendo sentido, então acho que está bom.
em direção ao amor. Se esse céu que se eleva sobre sua poeira de cascalho, o que eu faria? E eu gostaria de saber o que é que montar Notícias de Godó representa para a sua carreira. Montar Notícias de Godó. Então, eu estava falando... há muito tempo atrás, em 1992, eu fiz um espetáculo como ator e era uma história bem interessante, chamava Em Alto Mar, que eram 3 náufragos numa balsa, a comida acaba e eles resolvem fazer uma eleição dos 3 personagens para saber quem é que vai se dar em sacrifício para os outros 2 se alimentarem, para comer. Ele vai se dar em sacrifício o corpo dele para ser assassinado pelos outros, tal. Quando a gente estava nessa montagem, lá em 92, foi justamente quando as pessoas começaram a ir para a rua pedindo o impeachment de Collor. Seu pai morreu. E a gente já estava ensaiando a peça e de repente a gente começou a perceber que a peça tinha uma relevância muito grande, espelhava o que estava acontecendo nas ruas. Então acho que essa é a grande coisa que está acontecendo nesse espetáculo, é que a gente começou a perceber o quanto o espetáculo está espelhando essa falta de esperança das pessoas, essa tristeza. Mesmo quem estava querendo a situação que está agora percebe que não era exatamente o que as pessoas imaginavam. Quer dizer, tem uma coisa que às vezes o tempo, a vida real, atravessa a gente no espetáculo, nos ensaios. E tem uma outra coisa também que foi Márcio Meirelles que falou isso para mim, que ele falou que eu tinha uma espécie de radar para o que estava acontecendo no mundo e inconscientemente eu estava trazendo isso para o espetáculo, e eu acho que é isso também. Então eu acho que é um espetáculo de uma relevância muito grande, é uma relevância política, acho que ele marca. A gente faz espetáculo sem nenhum patrocínio, a gente não teve nenhuma grana de ninguém. Tudo que a gente tem são coisas emprestadas, coisas que o próprio elenco comprou para compor o figurino. Eu emprestei o pano para fazer o cenário, eu emprestei meus tênis All Star, que eu tenho uma coleção de tênis All Star, eu emprestei alguns. A gente, inclusive, o figurino que a gente usa numa das cenas, que é um sobretudo vermelho, era de Esperando Godot, que esse figurino estava na minha mão, está aqui numa mala, que a gente fica trazendo a mala. Então a gente está reaproveitando as coisas, mas eu acho que a gente fazer esse espetáculo dessa maneira, nesse momento, eu acho que é uma marca política muito forte. Apropriado, inclusive. É claro, com certeza. Então, o espetáculo fica em cartaz até o dia 5 de junho. Convida ao público. Gente, venham assistir Notícias de Godot, venham saber o que o Godot tem a dizer para vocês. A gente fica em cartaz no Teatro Vila Velha, que é aqui no Campo Grande, no Passeio Público, que é um lugar lindo, inclusive. Sexta e sábado às 20 horas, domingo às 19 horas, até o dia 5 de junho só. São só 3 semanas, então quem quiser vem correndo para assistir. Tá bom? Obrigada. E tem uma coisa importante, chegue antes, porque a peça é marcada para começar às 8, mas a gente começa antes. É só isso. Quem chega às 8, quem chega pontual, vai perder o início da peça. Promove a pontualidade. Exatamente. Exatamente. Eu estou avisando logo para depois ninguém reclamar. Muito obrigada, Sérgio. Celso! Ai, edita isso, pelo amor de Deus. Edita isso. Não, mentira, não edita. Deixa do jeito que tá. Ai, que Deixa coisa. assim. Aproveita e fala da campanha do Vila. Fala você. Fala da campanha do... Essa é Márcia Ribeiro, atriz do espetáculo. Não, deixa eu agradecer de novo, porque eu tô péssima hoje. Tá péssima. Você Celso tá ótima e tá Júnior. bonita. Ai, obrigada. Não é uma satisfação, tá te entrevistando, inclusive. Você vai editar assim. Para que não é mosaico. Eu sou contra a edição. Muito obrigada, Celso Júnior, por essa entrevista. Obrigado a você por ter vindo. Satisfação. Satisfação é toda minha. Venham sempre. Pronto, anuncia a campanha, Vila Velha. O Vila Velha está fazendo uma campanha para contribuição do público, ajudar o teatro nesse momento, e através do site quicante.com.br/Teatro Vila Velha. E as pessoas podem fazer contribuições a partir de R$30, mas se quiserem também podem até R$10.000, né? E tem uma contrapartida também, várias coisas, camisas, ingressos. Ajudem o Vila, a campanha Cole com Vila Velho. Estou aqui ao meu lado com Lia, uma das participantes do espetáculo, né?
Notícia de Godot. Eu queria saber de você como foi participar desse espetáculo maravilhoso. Estou aqui hiper encantada. Achei sua participação muito, a performance perfeita. Eu quero saber de você como foi para você participar desse espetáculo. Então, obrigada, querida. A gente fica muito feliz que você tenha gostado, né? Que a equipe tenha gostado. Então, eu sou integrante nova, né? O elenco é da Universidade Livre aqui do Teatro Vila Velha. E eu faço parte da turma nova que entrou nesse ano, no começo do ano de 2016. Então, para mim, assim, o primeiro espetáculo que eu fiz aqui junto à Universidade Livre foi uma coisa, assim, importante, né? Já que são textos de Samuel Beckett, que foi um dramaturgo super importante na história do teatro do mundo, dirigido por Celso Júnior, que é um cara que estuda Samuel Beckett, como ele disse, há 25 anos. Então, eu acho que começar já assim foi... Eu fiquei meio pisando em ovos, mas com o envolvimento que a gente foi tendo a partir dos ensaios, a partir dos estudos, as leituras, enfim, a gente foi construindo, e a partir disso, se envolvendo cada vez mais com a obra, assim, né, tomando propriedade mesmo do que Samuel Beckett tentava trazer, né, que notícias Godot está mandando através do espetáculo. E é isso, assim, foi muito bacana ter essa oportunidade de já entrando aqui no Vila Velha, né, poder trabalhar com essa obra magnífica. E a cabeça? Você já viu. Ah, esqueci. Diga! Careca, alguns tufos. Cor? Cinza. E eu quero saber de você como foi participar desse espetáculo maravilhoso. Bom, olá galera, tudo bom? Foi super, hiper, mega incrível participar de Notícias de Godot, porque é um espetáculo que traz à tona nesse momento atual não só o encanto do teatro, mas sim a questão política, a questão atual em que o país se encontra, e traz esse choque para nós atores e para vocês públicos que vêm assistir esse espetáculo. É um espetáculo que trata do mínimo no máximo, né? E é isso, esses mínimos é que fazem toda a diferença. Então você entrar em consciência disso, ter consciência disso, para você como cidadão é muito importante. E o teatro trata de amor, de questões políticas, de questões de relacionamento pessoais, interpessoais, e isso que vale mais, a força maior que tem o espetáculo é essa. E a mensagem de Beckett para todo mundo é de acorde, é de reaja, entendeu? É de dê sua voz. O silêncio é bom, mas o silêncio não é o tudo, não é o bastante, entendeu? Então para mim foi muito gratificante como ator, como artista, participar desse lindo espetáculo. É preciso continuar. Não posso continuar. Vou continuar.